Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Maria Luísa Ribeiro, Maria Luísa Rodrigues, Maria Júlia, Nicole, Luan, Luiz Fernando, Brian, Sara, tudo bem? Bateu a porta aqui, ó. Ah, enfim, Monique, né? A galera sentindo falta de vocês. Estamos ainda nessa continuidade aí desse isolamento social, que espero que consigamos o mais rápido possível estar junto aí, estar junto não só na escola, mas estar junto com familiares, estar junto com amigos, né? Andar na rua sem ter aquele medo de esbarrar em alguma pessoa, de pegar alguma coisa, né, tal. E as mãos a gente tem que lavar sempre, independente do coronavírus, né? Espero que vocês estejam todos bem, a família de vocês estejam bem. Abracem todos e vamos dar continuidade às nossas aulas de história, né? Hoje vamos falar das revoluções inglesas. É, na última aula tratamos do iluminismo, né? O iluminismo enquanto fenômeno, enquanto processo histórico, né? do século XVIII. E não sei se vocês lembram bem, eu não quis categorizar a Inglaterra naquele momento ali do iluminismo, no século XVIII, porque eu queria falar dela especificamente. Então vamos dividir essa aula em dois grandes blocos, pessoal. As revoluções puritana, gloriosa e depois a Revolução Industrial. Pois bem, eu quero tratar primeiro das duas primeiras revoluções, a puritana e a gloriosa, porque estão aí no processo temporal muito próximo e tem fatores que vai desencadear uma vai desencadear na outra, e vai desembocar, né, na outra, e a Revolução Industrial a gente vai se ater de modo mais atencioso possível, né, para a gente poder compreender, né, a Revolução Industrial em seus pequenos meandros, em seus pequenos contextos. Pois bem, comparando lá com o Iluminismo, a gente viu que o Iluminismo foi um movimento filosófico intelectual que tinha como base a crítica severa ao absolutismo. E a gente já sabe que o absolutismo é um sistema monárquico de poder centralizado no rei. Não vamos falar então da Inglaterra no século XVIII, vamos voltar para o século XVII, pessoal, que é onde se acirra esses debates. Por isso que eu não quis colocar a Inglaterra lá. Não é? Enquanto a França, Portugal, né, ali, Espanha, estavam discutindo essas questões no século XVIII, a Inglaterra já tinha discutido no século XVII, 1640, quando ela foi governada por Carlos I. Né? Então, no momento em que Carlos I, 640, né? 1640, em que Carlos I era o rei da Inglaterra, em que estava de modo vigente o absolutismo, várias críticas foram se fazendo a esse tipo de organização política. E essas críticas vinham justamente do poder excessivo que o rei tinha, o poder excessivo do controle econômico, de privação das liberdades de negociar e etc. Não é? Então, eu gostaria de dizer que nesse mesmo contexto, né, a Inglaterra ela não era uma corte católica, assim como a Espanha, como Portugal, né? E isso vai ser fundamental, isso é fundamental para a gente poder compreender alguns processos de desenvolvimento das relações políticas e sociais, né, da Inglaterra. Não é? Então, a gente tinha duas religiões de segmento protestante, né? Ou seja, duas religiões protestantes, e que tinham segmentos a igreja anglicana, que quer dizer igreja inglesa, e a gente tinha, por outro lado, os puritanos. Os puritanos, que eram também protestantes com influência calvinista. Então veja, enquanto Carlos I e um grupo da nobreza era da igreja inglesa, da igreja anglicana, a gente tinha, lembrando que a nobreza é a condição de sangue, de nascimento, tá, pessoal? Então, ser nobre é nascer naquela família que de longínquas datas já é nobre.
né? Então, por outro lado, os puritanos faziam parte dos burgueses, né? Dos burgueses que eram que faziam parte dos parlamentos, né? Então, esse parlamento é uma unidade representativa, né? Mas que não tinha tanta força assim. O que acontece, pessoal? A crítica dos burgueses, dos puritanos, ao governo de Carlos Magno levou o rei a tomar uma série de medidas que, de certo modo, intensificou os processos sociais de oposição ao regime absolutista. Então, essas tomadas de decisões do Carlos I foi a perseguição dos puritanos, ou seja, dos burgueses parlamentaristas, e em 1642 a invasão das tropas oficiais do exército de Carlos I no parlamento. O que acontece? Os burgueses, né, do parlamento, alinhado com outros setores da sociedade, né, né, da sociedade inglesa, formou uma tropa, né, que é a tropa que defendia os interesses dos burgueses e foi em combate contra a tropa de Carlos I. O que acontece, pessoal? Carlos I é derrotado, as tropas de Carlos I é derrotado. Então, a partir daí, né, nesse sentido, depois da sua derrota, ele foi executado em praça pública, né, e o que acontece é o estabelecimento de um governo provisório. O governo provisório é quem assume o governo provisório é o chefe das tropas, o líder militar dos burgueses, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell passou algum tempo, né, no poder. Nesse período que ele passou, ele fez uma reforma importante, que foi o ato de navegação. Esse ato de navegação restringia qualquer modelo de compra que a Inglaterra tem que fazer no exterior. Por exemplo, o Portugal, Espanha e a França não poderiam vender para a Inglaterra, eles não compravam, só vendiam, exportavam, etc. Uma questão aí dos interesses dos burgueses, né, da emergente classe dos burgueses, que vai participar ativamente mais na frente da Revolução Industrial. Mas nesse sentido, a gente tem então a finalização da Revolução Gloriosa, né, pessoal? Perdão, da Revolução Puritana. Né? A derrotada de Carlos I, ele é o processo da Revolução Puritana. E a partir de então se inicia aí o governo provisório com Oliver Cromwell. Então, mais na frente, né, a gente falamos aí desse pequeno processo da Revolução Puritana, mas que ele é fundamental no que vai ser decidido mais na frente, né, porque depois do estabelecimento desse governo provisório, Jaime II, da dinastia dos Stuarts, né, começa a se movimentar para restabelecer o absolutismo na Inglaterra. O que é dinastia, pessoal? Dinastia é uma sucessão de reis da mesma família. Então, a partir desse movimento aí feito por Jaime II, de esboçar uma reação tentando restabelecer o poder absolutista da época, a organização absolutista da época, é que os burgueses novamente botam a mão na massa e aí vai para suas artimanhas. O que acontece? Jaime II tinha um genro chamado Guilherme de Orange. De Orange quer dizer que ele era Guilherme de Holanda, né? Ou seja, ele era holandês. O que aconteceu foi que em 1688, salvo engano, mas está no material de vocês, ah, Jaime II foi deportado, né, à força, né, foi exilado, foi jogado para outro país, e Guilherme de Orange assume o trono da Inglaterra. Qual foi a concordata nesse sentido? Que aí sim é o processo da Revolução Gloriosa. Lembrando, o processo da Revolução Puritana foi a queda de Carlos I, não é, o seu assassinato em praça pública, né? Depois aí a gente tem esse intervalo de tempo que vai desembocar em 1688, justamente nas articulações de uma dinastia querendo voltar ao poder, querendo dizer assim, quem manda aqui é a linhagem absolutista, né? A nossa linhagem aqui dos reis.
E a burguesia diz assim, ó, não, pessoal, não é bem assim não, vamos botar o menino aí, não é? A gente coloca você, Guilherme de Orange, e você faz o que pra gente? Você dá poder ao parlamento. Olha só, pessoal, a estratégia. Então, o que acontece é feito a base de Guilherme de Orange através da, da burguesia, ele sobe ao poder, dá força ao parlamento e a partir daí, não é, primeiro com o processo da Revolução Gloriosa, aí com a artimanha do Guilherme consolidando o processo da Revolução, primeiro com o processo, perdão, da Revolução Puritana, né, com a derrotada do Carlos I, e em 88, com a ascensão de Guilherme de Orange, é que a gente tem aí o processo da Revolução Gloriosa. O processo da Revolução Gloriosa, ele estabelece uma monarquia constitucional, pessoal. O que é uma monarquia constitucional? Existe a família real, no entanto, as deliberações do poder político ela está na mão do primeiro-ministro e do parlamento. É mais ou menos o que a gente, mais ou menos não, é efetivamente o que a gente tem hoje. A rainha Elizabeth, né? Então você tem os príncipes herdeiros, tal, etc. Mas a gente tem os chefes de Estado, né? E o parlamento decidindo sobre as decisões que têm que ser tomadas aí na Inglaterra. Pois bem, feito esse parêntese, né, sobre as revoluções, primeiro puritana e depois a Revolução Gloriosa, nós temos aí um modelo político diferenciado, pessoal. Enquanto essa discussão de uma monarquia constitucional, por exemplo, na França, a monarquia constitucional vai ser após a queda de Napoleão, acredito que em 1815, se eu não me engano, né? Depois a gente vê aí, a gente vai estudar a Revolução Francesa. E com Luís XVIII é que se estabelece a monarquia constitucional. No Brasil, a gente tem, por exemplo, em 1815 na França, em 1822 a gente tem a independência, em 1824 a gente tem a criação de uma Constituição, não é? Então, nos Estados Unidos é de 1776, se eu não me engano, também a criação de um modelo constitucional, mas na Inglaterra esse modelo ele já foi há muito tempo, ele já tinha sido criado há muito tempo, não é? Ele já tinha sido criado em 1688, efetivado de fato, mas que esse processo segue essas duas revoluções, pessoal. A Revolução Puritana dos burgueses de origem religiosa puritana, de protestantes, né, de influência calvinista, e depois ela se consolida com a Revolução Gloriosa, com a ascensão de Guilherme de Orange ao trono, né, em 1688. Pois bem, preparamos o cenário. Bem, professor, falamos das duas revoluções, essa aula vai estar na rede, não vamos esquecer nunca, quando a gente quiser lembrar, só é baixar esse vídeo e ler. Mas agora vamos falar da Revolução Industrial, pessoal. Pois bem, se eu arriscasse a tratar da Revolução Industrial apenas nesse vídeo, eu acredito que eu incorreria em um erro de vocês ter uma demanda de conteúdo que pode ser que vocês não deem conta, né? No sentido de que é muita informação. Então eu gostaria de fazer uma breve introdução para aí sim a gente na próxima aula a gente poder passar para ou fazer uma breve introdução ou falar a metade, né? E aí sim, na próxima aula, a gente passar com mais afinco nos pequenos meandros da Revolução Industrial. Pois bem, pessoal, a gente, nós podemos fazer a mesma pergunta que fizemos para o Iluminismo, para tratar da Revolução Industrial. Primeiro, o que foi a Revolução Industrial? Segundo, em que período aconteceu? E terceiro, onde aconteceu? Pois bem, eu gostaria de responder eh, na ordem certinha, mas tratar do último ponto onde aconteceu com mais afinco. E
Espero que vocês tirem muito suas dúvidas aqui. E vamos lá, mãos à obra. Pois bem, pessoal, a Revolução Industrial ela é a mudança da produção, não é, econômica, é, da energia humana para energia mecânica. Você olha para mim e fala, mas professor, o que é que o senhor está falando? Eu não estou entendendo nada. Aí eu falo, calma, relaxa, vamos lá. Não sei se vocês lembram, quando a gente fala de capitalismo comercial, de mercantilismo, que é a mesma coisa, a gente está falando lá da produção. Se a gente for pegar o exemplo de Portugal e Brasil, a gente está falando da produção escrava, não é? O modelo escravista de produção. Então, esse modelo escravista, como a gente sabe, ele é a mão de obra humana, né? Quem produz a mandioca, quem produz o fumo, quem produz a aguardente, quem produz a cana-de-açúcar, quem produz, sabe, o algodão, são os escravos, pessoal. É os escravos que trabalham nas grandes lavouras e nas pequenas lavouras, não é? Então, essa produção, ela é humana e ela é também animal, tendo em vista que os animais movimentavam moedas, movimentavam rodas, não é? Os maquinários eram todos manuais, então necessitava dessa força. Por exemplo, os engenhos eram muito utilizados burro, boi e etc. Então, a Revolução Industrial, ela marca esse momento de um abandono, não é, dessa mão de obra como energia fundamental da produção econômica e uma adoção de uma mecanização da produção. É aí que a gente vai falar do surgimento de um capitalismo industrial, pessoal. De um capitalismo industrial a partir das superproduções, né? E que isso a industrialização vai ter severas contribuições para processos que a gente vai ver mais na frente. E necessariamente não quer dizer que a industrialização é algo negativo, tá, pessoal? Não estou falando isso não. Mas, por exemplo, com a grande industrialização, a industrialização forneceu, por exemplo, no começo do século XX, uma corrida armamentista que desembocou na Primeira Guerra Mundial, não é? Mas, deixando de lado, eu gostaria de destacar que a Revolução Industrial ela tem seu início em 1760, né? E vai percorrer aí, né, também os anos iniciais do século XIX. E ela acontece na Inglaterra. Então, vocês perguntam aí, professor, mas por que na Inglaterra? É claro, ela acontece na França em uma medida menor, ela acontece na Bélgica durante 2 anos, assim, um boom fenomenal, depois ela é suprimida. Mas a Inglaterra ela está numa condição favorável, cultural e político-economicamente. Cultural por quê, professor? A Inglaterra é protestante, lembra, pessoal? Tem um sociólogo chamado Max Weber, que ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Ele mostra nesse livro, né, como o protestantismo, em seu mote, em seu desenvolvimento, né, como modus operandi, ele desenvolve uma ideia de que, para você ter certeza de que você vai para o céu, é necessário ter abundância, riqueza. Isso faz com que os protestantes corram, busquem, procurem enriquecer a todo custo. E tendo isso, nesse sentido, como uma grande é, economia, guardando grandes economias, fazendo fortunas, etc. Pois bem, essa visão, ela é, nesse sentido, é, complexa, mas ela também diz assim, olha só, não é todo protestante, né? A gente tem uns protestantes aí que são pobres que podem trabalhar a vida toda e não vão ficar ricos. Esses aí são problemáticos. O Max Weber ele trata completamente dessas nuances, é claro, mas a gente tem que deixar registrado aqui que é para a gente poder lembrar desse sentido. Então, a Inglaterra tem uma cultura protestante. Segundo lugar, ela foi um país colonizado, que promoveu colonizações. A gente tem um exemplo das 13 colônias da América, né, que depois é formado os Estados Unidos, e a gente tem um Caribe,
por exemplo, a Jamaica, né? Que esses países essas colônias forneciam para a Inglaterra grandes quantidades de matéria-prima, por exemplo, os Estados Unidos com algodão, cana-de-açúcar e etc. Né? Vamos agora para outro plano, né, que também seria um plano econômico. A Inglaterra se tornou, em pouco tempo, uma força militar marítima muito forte no século XVIII. E contou com o apoio daquilo que conhecemos como os piratas, né, pessoal? São os corsários a serviço da coroa inglesa, que eram responsáveis de atacar, sobretudo, os navios espanhóis que carregavam produtos, né? Então eles contavam com essa força marítima. E a Inglaterra foi também aos poucos, né, se fortalecendo com seus tratados comerciais, seus tratados políticos. E com Portugal, por exemplo, ela fechou o Tratado de Mittwen, por exemplo, do começo do século XVIII, e ela vai fechando vários tratados, né, no decorrer do século XVIII com Portugal, a dizer assim: eu te forneço força militar, marítima, te forneço proteção, e é tanto que quando o rei Dom João VI, o rei não, o príncipe regente e a rainha Dona Maria, vêm para o Brasil, eles vêm escoltados pelos militares ingleses, corrido dos franceses, Napoleão. Napoleão tá metendo o bicho e a galera tem que vazar porque senão morre. Então vieram direto para o Brasil. Então veja, a Inglaterra tinha essa vantagem. Então, os acordos que ela fazia com o Brasil, com Portugal, perdão, dizia assim: olha só, eu tenho um livre trajeto aí para o Brasil, para as tuas colônias, não é? Eu vou e volto sem tu revistar meu navio. Isso abria um espaço sem precedentes para o que conhecemos hoje como contrabando. Na época também era chamado de contrabando. Então a Inglaterra contrabandeou muito, sem falar que as suas terras propriamente ditas, as terras inglesas, eram férteis em minerais como carvão, que serviu como fonte de energia para a industrialização. Não é, pessoal? Isso aqui é apenas um ensaio do que vai ser a grande revolução industrial, né? Então, além disso, né, a gente tem também uma medida promulgada pela Rainha Elizabeth, salvo engano, a primeira da dinastia Tudor, né? A gente lembra lá, dinastia, sucessão de reis de uma linhagem, da dinastia Tudor, que ela cria aquela política de cercamento. Ela pergunta, os agentes do governo vai lá e pergunta assim: tem o papel dessa terra? Aí o camponês fala: não, tenho não. Então me dê a terra de volta, que a terra não é sua. Aí o camponês: ora, mas a gente mora aqui há muito tempo, meu pai morou aqui, meu avô morou aqui, isso aqui é do meu escanchavô. O cara: tem um papel? Não, tenho não. Me dê a terra. Mas, ora, por que isso, pessoal? Essa medida foi o que ela chamou, o que o governo na época chamou junto com o parlamento, né? Aí vocês têm que ver que existia um parlamento, né? Esse parlamento era representado pela burguesia, um grupo emergente que vai fazer, né? Que vai ser os grandes dirigentes da Revolução Industrial e dos seus modos de produção, dos meios de produção, né? E o que acontece é que essa política de cercamento ele vai dizer assim: olha só, essas terras aqui são terras comunais e vocês têm que sair. Com a retirada da população, você tem a criação de uma crise porque esses camponeses não tinham mais como produzir, não tinha mais terra. E nessas terras que era dos camponeses, alguns nobres e a burguesia começou a fazer o quê? Criar ovelhas, pessoal. Aí você pergunta: professor, por que a ovelha? A lã. A lã foi a matéria-prima dos tecidos, pessoal. A partir da expropriação da terra dos camponeses, você gerou, com a instabilidade econômica da galera que não tem mais condição de produzir, procurando emprego, e aqui eu estou criando a minha matéria-prima. Então, a junção, não é, do protestantismo, a posição militar de saques, de contrabandos e de colonização da Inglaterra, não é, colonização promovida pela Inglaterra, as suas medidas internas, não forneceram ferramentas para que os ingleses, na segunda metade do século XVIII, promovessem a Revolução Industrial.
Então a Revolução Industrial, pessoal, é esse grande mote de, da força de trabalho humana para a força de trabalho industrial, como grande produtora, né? A gente vai ver aí mais na frente produção em larga escala de diversos gêneros. Então, no mais, nossa aula é isso. Não vou pedir nenhuma atividade por enquanto. Peço a vocês que se cuidem, que fiquem em casa, se reservem. Lavar a mão é uma questão eterna, né? Porque só porque o coronavírus está aí que a gente tem que lavar a mão, a gente tem que lavar a mão sempre, questão de higiene. Mas vamos combater essa pandemia, pessoal, ficando em casa para logo logo a gente poder desfrutar aí do nosso dia a dia comum, né? Das nossas obrigações comuns. No mais, é isso. Até a próxima aula, continuando com Revolução Industrial.